Fala galera, Turquesa, dê licença meu amor. Galera, desculpa, certo? Tivemos a invasora aqui, Titi, né Titi? Mas vamos pra aula, vamos pro nosso canal Deixa de História. Vamos lá, Titi? Deixa o pai gravar uma aulinha, deixa. Vamos lá. Pera aí. Corta. Fala galera, muito boa noite. Aqui quem fala é o professor Felipe Gonçalo do canal Deixa de História, Deixa não. Espero que esteja tudo cuscuz com vocês e agora vai, beleza? Gente, vamos continuar a história sobre a Roma Antiga. Na aula de hoje vamos falar sobre o período republicano, período esse que se estende de 509 a 27 antes de Cristo, beleza? Gente, não dá para resumir a história de Roma. Estou me esforçando para isso, mas tão grande a sua extensão é a sua história. Então, espero que o vídeo não fique muito longo, mas também agradeço, fico muito feliz se vocês ficarem até o final. Decidi então dividir essa parte republicana de Roma na sua expansão, certo? Nas revoltas, nos legisladores e no fim dessa República Romana, quando aí se inicia seu último período, que é a fase imperial. Beleza? Vamos nessa? Gente, vamos então para a parte da expansão romana. Vocês têm que entender que a guerra faz parte da alma romana. A guerra é ela quem alimenta as estruturas de Roma. Obviamente há o Senado, que é a principal instituição romana, mas são eles quem apoiam, né, essas invasões, essas guerras. Por quê? Quanto mais eu expandir o meu território, mais terras eu tenho para distribuir para os meus homens, né? Isso aí vai dar um probleminha, mas lá na frente eu explico, e mais escravos eu capturo, né, para realizar ali aquelas obras públicas romanas, beleza? Então a lógica é essa. Você vê, né, gente? Que louco. Um povoado que não passava de 7 quilômetros quadrados chega a uma extensão aí de quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, realmente foi o maior império de sua época e vai subjugar, vai derrotar os outros que viviam junto a eles. Ali, como a Grécia, que já estava em franca decadência, e o Império Cartaginês. Mas, meu irmão, os caras vão bater longe, os caras vão bater na Síria, no Egito. E o primeiro momento da nossa aula é explicar como que se deu um pouco essa expansão. Gente, após a conquista ali daquela bota, né, parece uma botinha, não parece? Que é a Península Itálica, Roma decide continuar sua expansão. Para isso, eles precisavam controlar o mar Mediterrâneo. Mar esse que liga ali a Europa com o continente africano e parte da Ásia. Então, gente, é um mar estratégico. Quem tem um controle daquele mar realmente vai ter todo o poder naquela região. E aquele mar tinha dono, né? Pertencia na época ao Império Cartaginês, né? a grande Cartago, beleza? E Roma precisa derrotar Cartago para ter o controle desse mar Mediterrâneo, ok? A princípio, gente, só para vocês terem noção, Roma não tinha nenhum problema contra Cartago não, inclusive eles fizeram até algumas alianças, né? Só para vocês terem noção, quando o negócio fica sério, essas colônias gregas que ficavam ali no sul da Península Itálica estão em franca decadência, como eu expliquei. Então, alguns italianos ali do sul, na região ali de Terrento, na região ali de Messina, né, decidem pedir ajuda, né, pede ajuda aos romanos e aos cartagineses, ou seja, eles estão do mesmo lado, certo? Contra invasores, né? Principalmente aí contra gregos e esses latinos, esses italianos. O desenrolar desse conflito, né, vai à frente até que chega um momento que é feitas as alianças, galera. E nessa questão das alianças, Roma e Cartago ficam em lugares opostos. E a partir daí inicia a famosa Guerras Púnicas. Está no plural porque é em média 3 fases, né, o período dessa guerra contra Cartago. Gente, os grandes generais, vamos citar, do lado cartaginês temos o famoso Almir Cavar, que é o pai
né, do Aníbal, famoso Aníbal, esse é o mais importante dessa guerra, e do lado romano temos a presença do Cipião. Pois bem, Roma até então tinha como seu principal inimigo os gauleses, que hoje remonta ali à região da França. Inclusive os gauleses invadiram Roma algumas vezes. Mas Roma consegue controlar, né, até nesse finalzinho aí da República, Júlio César resolve de uma vez por toda, né, a conquista do norte ali da Península Itálica. Porém, Roma ainda não tinha enfrentado um exército de um grande império. A primeira batalha, assim que Roma treme um pouquinho na base, é contra aquelas colônias gregas, beleza? O rei Pirro de Epiro, né, viaja até o sul da Península Itálica, ele leva ali alguns elefantes. Galera, imagina um elefante no campo de batalha. Pois bem, eram as máquinas de guerra, os tanques de guerra daquele período, né? Se um elefante correndo próximo de você, eu garanto que já treme o chão. Imagina 10, 20, 60 elefantes no campo de batalha. É assustador. É assustador. Então Roma treme na base, vai levar uma pisa, né? A princípio não consegue derrotar os caras, mas aprende, né? Realiza ali algumas manobras, algumas estratégias para futuramente conquistar essas colônias gregas e inclusive capturar alguns elefantes. Então isso já deixa Roma um pouquinho mais poderosa. Quando é o momento de enfrentar o Império Cartaginês, o Império Cartaginês, gente, eles tinham, por exemplo, 100 grandes navios de guerra, que é os quinquerremes, né, que eram navios muito grandes, né, que controlava ali o mar Mediterrâneo, enquanto Roma não possuía, né, grandes embarcações de guerra, e Cartago possuía em média 60 elefantes para usar em batalha. Então Roma vai sofrer. O próprio Aníbal, né, à frente aí do Império Cartaginês, realiza várias incursões sobre o território italiano, beleza? Conquistando aí várias regiões. E galera, se eu falar pra você que o cara, meu irmão, chegou na porta de Roma, meu irmão. O cara chegou na porta de Roma, bem próximo de conquistar e acabar de uma vez por toda com Roma. Mas um imprevisto aconteceu. Roma não era menino. Roma também tinha seus generais, seus grandes estrategistas. E o maior deles durante esse período foi o Cipião. E o Cipião, galera, ele tem uma ideia. Já que Cartago veio bater aqui na minha porta, que tal eu bater lá na porta dos caras? Né? E aí Aníbal recebe, né, um zap, só tirando onda, né? Recebe uma mensagem informando que Cipião e as legiões romanas estão na porta do Império Cartaginês, lá no norte da África. Então Aníbal não tem saída, ele tem que fazer uma escolha: continuar com a invasão de Roma ou retornar para casa para proteger a sua cidade. Nisso, Aníbal decide então recuar, decide voltar, né, para o norte da África, e eles sofrem as primeiras derrotas. Então aquela região ali da Sicília, olha aqui no mapa, que pertencia aos cartagineses, agora Roma é quem controla. Beleza? Roma vai impor a eles espécies de indenizações, né? Toda guerra tem essas questões de pagamento dessas dívidas. E só que Cartago não se rende. Aceita os termos, né, da derrota, mas não se rende de uma vez por toda. Então agora o campo de batalha será lá no norte da África. Roma, mais uma vez, através de uma série de vitórias, consegue tomar a cidade cartaginesa, consegue tomar Cartago, impõe para eles uma pesada punição, fazendo com que Cartago não aceitem os termos, e aí não tem conversa, negão. Roma invade Cartago, toca fogo, quebra o negócio todinho, mata geral, e o pouco povo que sobra, né, obviamente serão escravizados. Então perceba a lógica romana: eu conquisto mais terras, distribuo para os meus soldados, isso aí vai dar um probleminha lá na frente, e os escravos eu vendo ou uso para realizar aquelas obras públicas. Então a lógica de Roma é essa, é a lógica da guerra. E agora, gente, o mar Mediterrâneo está nas mãos dos romanos. Professor, tá bom, né? Chega de expansão,
Pior que não, gente. Roma continua, vai além dessa Península Itálica, chegando aí na parte oeste, conquistando ali até a região da Espanha, a atual Espanha. Do lado leste, conquista ali a região da Turquia, né? Que inclusive será a futura capital do Império Romano, né? Terá o nome aí de Constantinopla. Conquista todo o norte, eles sobem, né? Posso citar até o famoso Júlio César, que finalmente derrota aí, põe uma pedra lá contra os gauleses e chega até o Reino Unido, ali para a banda da Inglaterra, beleza? Professor, parou? Parou não, gente, é a lógica dos caras, é a guerra. Os caras conquistam o Egito, os caras conquistam a Síria, então essa é a lógica dos caras, mais terras, mais escravos, distribui, aumentando aí a riqueza. Mas riqueza para quem? Para os patrícios, galera. Isso aí vai gerar muitas broncas, beleza? E agora eu entro numa das revoltas mais famosas aí da história de Roma, que é a revolta dos plebeus, certo? A revolta da plebe. Galera, foi uma série de revoltas onde fez com que o povo, né, plebe, conquistasse aí, conseguisse algumas reformas políticas muito importantes para aquela época. Eu vou citar aqui resumidamente nessas conquistas. Primeiro, agora 2 plebeus podem participar lá do Senado. Futuramente isso aumenta para 10 representantes, beleza? E lá na frente o Senado será composto entre patrícios e plebeus. Deixa eu fazer uma pausa aqui para você entender melhor. Gente, não significa que todo o povo, ou seja, todos os plebeus são miseráveis, gente, né? Existe muita gente que é do povo, mas que possui grandes terras, grande riqueza, mas não possui o quê? Uma linhagem nobre, não possui um sangue azul, né? Essa ideia de patrício, gente, segundo a história romana, isso remonta lá à época do rei Rômulo, que fundou Roma. Ele tinha ali alguns conselheiros que ele chamava de pais, né? De patrícios, e os seus filhos de conscritos, né? Então, a linhagem dos patrícios se dá desses primeiros conselheiros de Rômulo. Então, não tinha como você entrar, não tinha como você se tornar um patrício. Lembre-se da sociedade estamental, certo? Não havia essa mobilidade social, você não conseguia mudar de classe simples assim, beleza? Você estava condicionado ao seu nascimento, aos seus pais. E para você ter noção, a própria lei romana proibiu o casamento entre patrício e plebeu, beleza? Os plebeus vão conseguir contornar essa situação, conseguem acabar com essa proibição. Agora sim eu consigo casar um plebeu poderoso com a filha de um patrício, fazendo com que esse plebeu possa receber esse título, ok? Gente, além de poder participar das sessões do Senado, os plebeus conquistam o quê? O direito ao veto. Então, caso eles estejam votando ali alguma lei que prejudique os plebeus, eles podem o quê? Vetar. Isso é muito importante. Até então, as leis romanas elas eram orais. Se eram orais, gente, favorece a elite, que tem um conhecimento, que tem o estudo e acaba persuadindo os demais. Então os plebeus querem que essas leis sejam escritas e assim será. Alguns magistrados viajam para a Grécia Antiga para aprender um pouquinho sobre as leis gregas e voltam para Roma com 10 códigos de leis, né? As 10 tábuas redondas. Futuramente serão adicionadas mais 2, formando as famosas 12 tábuas, beleza? O código jurídico ali do Senado romano, ok? Então, o que mais, professor, que os plebeus conquistaram? Um muito importante, galera, muito da hora mesmo, que é a questão do plebiscito, né? Isso existe até hoje, galera. Inclusive o Brasil já realizou um plebiscito ali na década de 90, sem guerra nenhuma, galera, sem brincadeira nenhuma, para decidir se o povo queria a volta da monarquia ou se mantinha esse sistema, o quê? Republicano. Olha só a nossa ligação aí com Roma. Nas aulas de Grécia eu mostrei nossa ligação através da democracia e agora com Roma eu mostro nossa ligação com a república, certo? Com essa coisa pública, com esse governo popular. Professor,
E, em resumo, o que é o plebiscito? Gente, é quando todos os plebeus, ou seja, quando todo o povo se reúne para votar a uma determinada causa. E a maioria, o voto da maioria deve ser acatado. Plebiscito. Da hora, né? Então, gente, essa é a revolta da plebe, muito famosa, porque cria aí, acaba reformando o sistema político romano e acabando um pouquinho aí com a desigualdade entre patrícios e plebeus, beleza? Gente, diante dessa expansão, diante da aquisição de novos escravos, obviamente essas terras não serão bem distribuídas para todo mundo não, de forma igualitária não. Vocês devem estar ligados que as boas terras sempre vão para as mãos dos patrícios e os plebeus cada vez mais pobres, né? E aí Roma ela enfrenta sérias crises, né, do seu sistema, porque os soldados agora eles estão se voltando em parte contra o Senado e estão ali colando com seus comandantes, e esses comandantes, né, estão distribuindo a terra entre eles. Então isso gera uma insatisfação por parte do Senado, gerando uma crise ali política. Pensando nisso, surgiram alguns legisladores, alguns cônsules que vão tentar resolver essa situação para o lado dos plebeus. São os famosos irmãos Gracos, certo? O Tibério e o Caio Graco. Galera, só adiantando para vocês, foi inventado de ajudar o povo, a elite não gostou, né? A elite não concordou, e aí assassinaram os caras, meu irmão, a sangue frio. Né? Você vê, quando sempre tem alguém que quer ajudar o povão, infelizmente a elite, né, vira as costas, diz que não dá certo, que não é assim. Pois bem, o que é que eles tentaram fazer, professor? Eles tentaram realizar algumas reformas na distribuição dessas terras, né? Para que elas sejam melhor distribuídas. Mas isso vai atacar quem? A elite. Isso aí dá para fazer uma boa relação com o sistema fundiário brasileiro, galera. As nossas terras até hoje, desde o período da colonização, está nas mãos de poucos, né? E vai tentar tomar a terra dessa galera, vai tentar redistribuir esses grandes latifúndios entre as pessoas menos favorecidas, para você ver se não aparece até o STF, se não aparece o presidente, enfim, cachorro papagaio para impedir, né? Então, infelizmente, esses irmãos também vão pagar esse preço e serão assassinados. Outro grande legislador, galera, foi o Mário, porque o Mário ele conseguiu profissionalizar o seu exército, né? Não foi fácil, mas ele diminui ali o tempo dos soldados no campesinato, na agricultura, para que eles possam se dedicar mais tempo às legiões, ao exército romano. Beleza? E por fim o Sila. O Sila, galera, é um legislador, um cônsul que ele vai eliminar toda a oposição ali do Senado. Ele exila e mata uma galera, meu irmão. Chegando aí um ponto que quase não vai ter mais oposição dentro daquele Senado. O cara é nó cego mesmo. Então, dos legisladores dessa fase republicana, eu vou citar apenas esses, beleza? Vou adiantar um pouquinho agora a história romana. Pois bem, a gente está em que parte? Na parte da crise, certo? Então vai aparecer uns messias aí na história, vai aparecer uma galerinha que vai tentar resolver essa situação que não tá legal, beleza? Os caras, gente, são Júlio César, Pompeu e Crasso, beleza? Eles vão tentar resolver essa situação de uma forma informal, porque esse triunvirato que será formado, ele não havia assim uma prescrição lá no Senado, beleza? E o Júlio César é um grande comandante, um cara que sabe guerrear como ninguém. O Pompeu é o governador ali da região da Espanha, um cara extremamente popular. E o Crasso, que está lá para a banda da Síria, lá para a banda do Oriente Médio, é um cara extremamente rico. E aí, para melhorar a relação entre os três, o Júlio César, né, pega ali a sua irmã, a Júlia, e casa com o Pompeu, né, mantendo aí uma boa relação, até de parentesco, né, enfim, não vai dar certo, mas eles tentam, né? Por quê? Porque a Júlia morre. A Júlia morre. E outra, o Crasso também morre, galera. Sobrou só quem?
Júlio César e Pompeu. Eles vão entrar em divergências enquanto ao governo romano e infelizmente Roma vai passar aí por uma série de guerras civis. Uma guerra entre Júlio César e Pompeu. Galera, agora eu preciso estender um pouquinho a história para poder explicar como é que se dá o fim desse conflito entre Júlio César e Pompeu. O Egito Antigo estava sendo governado pela dinastia Ptolomaica, do primeiro Ptolomeu. O que aconteceu, professor? O Egito foi conquistado pela Macedônia, né? Fato é que Alexandre, o Grande, né, até funda uma cidade na região do Egito com seu nome, né? Alexandria, galera, tem uma das maiores bibliotecas do mundo. Lembre-se que o professor de Alexandre foi Aristóteles, galera, um dos maiores filósofos aí da humanidade. Inclusive, quando Alexandre conquista a Grécia, né, conquista ali Atenas, Aristóteles pede para que Alexandre poupe Atenas. E como bom aluno, né, decide respeitar o seu professor, isso é raro, né, mas decide respeitar o seu professor, não destruindo Atenas. Onde é que entra Ptolomeu, professor? Ptolomeu era uma pessoa muito importante e muito influente ali da Macedônia e recebe o controle do Egito, começando aí essa dinastia, beleza? Muito tempo se passa, Ptolomeu I, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, até que chega no Ptolomeu, pai de Cleópatra e de mais um Ptolomeu, né? Esses dois irmãos vão crescer e não dá outra, galera, vão disputar o poder do Egito. Ptolomeu decide então pedir ajuda para enfrentar a sua irmã Cleópatra, decide pedir ajuda a Pompeu. Pompeu se desloca, né, até a região do Egito, mas chegando lá, gente, ele é covardemente assassinado por Ptolomeu. Por quê, professor? Porque Ptolomeu decide virar casaca, né, se arrepende do lance e quer se aliar a Júlio César. Só que Júlio César não quer mais conversa, meu irmão. Porque a conversa dele era com Pompeu. E a forma como Pompeu morreu gerou aí uma insatisfação tremenda por parte de Júlio César, que decide então matar Ptolomeu. Ele derrota Ptolomeu, chama Cleópatra e venha, minha filha, quem vai governar o Egito agora é você. Quem está mandando sou eu. Cleópatra fica, meu Deus, que homem, né? Que máquina. E não dá outra, se apaixona. Os dois vão ter um caso. Cleópatra se torna assim amante de Júlio César, inclusive tendo até um filho com ele. Júlio César nunca vai reconhecer, né, galera? Saiu para comprar cigarro e não voltou. Mas isso, enfim, aconteceu. Cleópatra vai governar aí o Egito por longos 20 anos. Obviamente, Júlio César morre nesse meio tempo, mas Cleópatra segue viva por mais um pouquinho de tempo, porque, meu irmão, parece que os romanos têm um molho, né? Porque Cleópatra vai se apaixonar por outro romano, que é o Marco Antônio, esse do segundo triunvirato. Mas enfim, galera, é interessante porque Cleópatra ela não é do Egito, né? Ela remonta ali àquela região da Grécia, gente. Infelizmente, até hoje não encontraram o corpo de Cleópatra, né? Encontraram o corpo da irmã dela e fizeram aí uma reconstrução, tentaram fazer uma reconstrução de como seria Cleópatra. Tá para sair um filme novo agora, bem bacana, com aquela atriz, não vou conseguir pronunciar o nome dela, enfim, me foge a memória, mas a que fez Mulher Maravilha, né? Aquela que é lá de Israel. Enfim, há um novo filme, né, que tá para sair aí sobre mais uma história da famosa Cleópatra. Galera, então ficou só quem? Só Júlio César. Júlio César ele gostava de ficar mais no campo de batalha, né? Pouco ia para o Senado e também não gostava de senador. Para ele, os senadores eram um bocado de parasita, um bocado de político ladrão que só usurpava ali o povo. Ixi, professor, está parecendo um país aí. Vamos deixar o Brasil quieto, né? Então, gente, Júlio César, numa dessas voltas para casa, né, lá para o Senado romano, ele é surpreendido, né, por uma série de ataques a facadas e ele acaba morrendo lá no Senado romano. Obviamente, ele já expliquei a vocês que ele não gostava dos senadores, então obviamente os senadores também não vão gostar dele, o assassinando, né? E tem até aquela frase, né? Oh, até tu, Brutus, né?
Brutus era como um filho adotivo para Júlio César, só que Júlio César deixou um testamento e tinha mais um filho adotivo, galera, que era o Otávio. Esse sim será o primeiro imperador de Roma. É quando se encerra a República Romana e inicia o período imperial. Gente, vou dar uma pausa. Antes de ir para o segundo triunvirato, eu vou falar da última revolta, que já é no finalzinho do período republicano, por volta ali de 73 a.C., que é a revolta de Espartaco, galera. Tem nada a ver com a revolta de Esparta, não. Deixa Esparta lá no canto deles. De Espartaco. Espartaco, ele chegou a participar do exército romano. Ele nasceu ali na região da Trácia, perto ali da Tunísia, da atual Turquia, beleza? Mas ele deserdou. Ele fugiu lá da legião, não quis mais participar do Império Romano. Isso aí era passível de punição, então ele vive na ilegalidade, realizando ali alguns assaltos, né, em algumas fazendas daquela região, até que ele é capturado, ele é vendido, né, e é vendido ali para um mestre de gladiadores. Então ele se torna um gladiador para divertir o público com aquelas brigas sangrentas. É o UFC dos caras lá, só que era até a morte, tá, galera? O máximo que a gente chegou perto disso aqui foi o Pride, né? Para quem tá ligado aí como era o Pride, era só tiro de meta. Mas, enfim, Espartaco então decide fugir com alguns gladiadores, beleza? Eles se fantasiam ali, conseguem fugir da arena e eles continuam a invadir as fazendas ali daquele vasto Império Romano, realizando assaltos e convidando aqueles escravos a participarem daquele movimento. Gente, o que a princípio começou ali com 70, né, chega a praticamente 100 mil escravos. Os caras fogem lá para aquele vulcão, aquele que, né, foi responsável por apagar Pompeia, por destruir Pompeia, né, o Vesúvio. E eles vão para lá, enfim, professor, o que é que eles querem? Eles querem a liberdade, meu irmão. Querem o fim dos castigos, o fim dos gladiadores, mas os romanos não querem saber disso, beleza? Eles vão para cima do Espartaco, conseguem derrotá-lo na batalha, e os escravos que sobreviveram, eles também não vão deixar barato, eles vão executar um por um, são cerca de 6 mil, galera, é muita gente. Para você ver como Roma, né, estava ali o seu povo oprimido, os seus escravos, né? Poucas ideias. E esses 6 mil escravos, eles foram executados, gente, na principal via de acesso a Roma, que é a famosa Via Ápia, né? Gente, essa estrada tá boa até hoje, tá transitável até hoje, diga aí, né? Há tantos anos antes de Cristo, aí pega um político aqui da minha cidade, inventa de recapear uma estrada, não dura um ano, gente, fica toda esburacada, parecendo na lua, né? Então essa foi a famosa revolta de Espartaco, e essa foi a lição romana. Galera, para finalizar, para fechar com chave de ouro, sei que o vídeo tá extenso, fico muito feliz de você ter ficado até o fim. Vou para essa parte final da República Romana. É formado o segundo triunvirato, beleza? Com Marco Antônio, Octávio, que é o filho adotivo de Júlio César, e o Lépido. Na formação desse segundo triunvirato, o Lépido pede para sair, ele não fica muito tempo e sai, ficando apenas Marco Antônio e Otávio. Eles tinham uma boa relação até então. O fato é que Otávio, né, também parecido com o seu pai, né, o Júlio, dá ali a sua irmã para casar ali com o seu colega, enfim, com o seu amigo Marco Antônio. É feito o casamento, há uma boa relação entre os dois, só que Marco Antônio acaba abandonando a irmã de Otávio, né, a Octávia, e foge para o Egito, galera, se apaixonando aí, segundo Otávio, por Cleópatra. E Marco Antônio passa a ter uma relação com Cleópatra, né, passa a governar o Egito, e aí o Otávio, ele imagina que o Marco Antônio traiu Roma, né, até por uma questão, né, com sua irmã, mas também porque Marco Antônio e Cleópatra estavam tentando ali tomar algumas colônias romanas. Então é iniciado o confronto entre os dois. Otávio leva a melhor lá na Batalha de Ácio e Marco Antônio e Cleópatra fogem. O Marco Antônio, ele comete o suicídio e logo após a Cleópatra, beleza? Eles não suicidaram juntos.
mas cometeram sim o suicídio. Vão aclamar o Otávio como imperador. Ele aceita esse título ali por volta de 27 a.C., se tornando aí o primeiro imperador de Roma, iniciando a fase imperial. Galera, na fase imperial tem muita coisa bacana, eu espero vocês no vídeo parte 3, beleza? Eu vou falar da Pax Romana, do famoso pão e circo, do Coliseu. Você imagina que dentro do Coliseu havia guerra de barco, gente? Os caras conseguiam encher de água e colocar os barcos lá para lutar. Muito interessante. Vou falar de alguns imperadores como Nero, Calígula. Vale muito a pena continuar assistindo aí, participando, sei lá, dessa maratona romana. Então, vou ficando por aqui, beleza? Obrigado para quem está ficando até o final, é isso. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.